Técnica de pensamento enxuto, Lean Startup. Lean Startup é um conceito que todo mundo conhece no universo de startups, mas que as pessoas normalmente desconhecem de pessoas de outros universos, né? E é uma pena porque é um conceito poderosíssimo. Apesar do nome Lean Startup, ele não é só startup, não é só para quem quer criar aplicativo, criar site. Para mim, Lean Startup, que foi criado pelo Eric, né, Startup Enxuta, para mim isso aqui é um framework de como experimentar novas ideias. É um framework de como fracassar para poder aprender, como rodar ciclos de teste, experimento, aprendizagem, que ele chama de BML, Build, Measure, Learn. Construir, medir, aprender. Através do Lean Startup, você consegue fracassar rápido e fracassar com frequência. Por quê? Porque o Lean Startup basicamente é um jeito de fazer as coisas em que você testa as pequenas hipóteses, as pequenas premissas que você está se ancorando, em vez de ter um grande fracasso, uma grande falha, você apenas falha pequenininho, mede, aprende, melhora e aí constrói um negócio reduzindo os riscos, né? Sem risco não, mas reduzindo os riscos de um fracasso grande. Sempre que você vai criar alguma coisa nova, inovar, não necessariamente criar uma empresa nova, pode ser um projeto dentro de uma empresa, ou colocar em prática um hobby pessoal, alguma coisa que você acredita, né? Sempre que a gente acredita em algo, a gente acha algo, a gente está se ancorando em algumas premissas, em alguns pressupostos, né? E as pessoas normalmente, elas acumulam muitas premissas tipo, eu acho que seria bom um restaurante tailandês aqui em Recife. Aí ela pega essa premissa dela e testa perguntando pros amigos. O que vocês acham do restaurante tailandês? Seria máximo. Eita, legal. Aí ela faz um dia um jantar na casa dela tailandês e os amigos gostam e os amigos falam, vai ser muito legal. E ela pergunta pra alguém e fala, vai ser muito legal. As pessoas muitas vezes se ancoram em achismos, muitas vezes porque está apaixonado pela ideia ou porque pegou feedback de pessoas que não é o mercado real, não são os clientes real. E aí muitas vezes você quer lá montar seu restaurante tailandês, você baseado no achismo, na sua paixão pelo assunto, feedbacks não do mundo real, verdadeiro, de clientes reais e sim de amigos, você acaba ancorando nisso, vou montar meu negócio. Aí pega um empréstimo, aí aluga um ponto, aí faz arquiteto, aí monta tudo, aí não sei o que faz, aí monta um restaurante, gasta 500 mil. Aí depois que você faz tudo, tá pronto, muitas vezes descobre que deu algum problema, que não deu, que o mercado não absorveu, que os clientes tiveram alguma objeção, que tinha algum fato que você não sabia, que aquele bairro tinha algum problema com a Tailândia, sei lá o que aconteceu, né? E o jeito Lean Startup de fazer as coisas, e eu estou dando um exemplo de restaurante, que é uma coisa que não é configurada normalmente como startup, apesar que pode ser. Startup, a definição de startup não é empresa que faz aplicativos, não é empresa que faz tecnologias loucas. Startup é uma entidade, uma instituição, uma empresa que lida com algum mercado de extrema incerteza. Por quê? Porque como ela está fazendo algo novo, inovador, independente de ser tecnológico ou não, se tem extrema incerteza no sentido de que nunca foi testado, nunca foi validado, aquelas suas premissas são novas, nunca foram testadas, então tem muita incerteza. E o Lean Startup serve para isso. Então, um restaurante tailandês numa cidade de médio porte é algo sim de extrema incerteza. Talvez em São Paulo não, em alguns bairros sim, né? Então, o jeito startup de montar um restaurante, sabe como é que seria? O jeito Lean Startup seria assim. Primeiro, como podemos criar o menor experimento possível que simule ao máximo possível o nosso produto. Eles chamam de MVP, Minimum Viable Product, produto mínimo viável. É o produto mínimo que não é a experiência completa, mas que é quase completa, e mesmo que seja uma coisa meio protótipo, não definitiva, mesmo que não seja em larga escala, mas que você consiga simular a experiência. Então, por exemplo, em vez de alugar um lugar e fazer um arquiteto, você podia pegar um restaurante que já existe, um restaurante, sei lá, até italiano, nada a ver, e que esse restaurante, por acaso, ele não abre nas segundas-feiras, ele folga, e que, quem sabe, de repente, você vai lá e aluga a segunda-feira do cara, e na segunda-feira você faz uma decoração improvisada diferente, e anuncia que segunda-feira é dia de tailandês, e começa a entender o tanto de pessoas que vai, e quem sabe com a estratégia do tailandês na segunda-feira, você até ganha espaço na imprensa, na mídia espontânea, curioso com esse fato, um restaurante que só abre um dia da semana, e aí você
tem clientes reais indo lá, você pode conversar com eles. Build, Measure and Learn, BML. Construir, mesmo sendo um protótipo. Measure, ou seja, tô medindo, não adianta fazer só segunda-feira e deixar acontecer. Não, tem que conversar com as pessoas, obter feedbacks, e aí pessoas reais, não é só lotar de amigos, é fazer um anúnciozinho simples. Hoje em dia com a internet, você pode fazer anúncios com pouco dinheiro, e aí é melhor que você descubra nessa altura que não dá, em vez de que aí você gastou pouco dinheiro, em vez de você pegar um empréstimo, e aí vira um grande fracasso. Se for fracassar, fracassa ali pequeno na segunda-feira e já muda de estratégia, que esse mudar de estratégia, eles chamam de pivotar, né? Dar uma pivotada. E é muito importante, dentro do pensamento enxuto, não se apaixonar pelas ideias. Porque se você cria esse ciclo de aprendizagem, ciclo de teste, ciclo de experimentação para testar e descobre uma coisa e ignora, e aí descobre de novo e ignora, e descobre de novo e ignora, aí não adianta fazer isso. Você está apaixonado e vai fazer de todo jeito. Eu fiz questão de um exemplo do restaurante para deixar claro que o pensamento enxuto é aplicável em tudo. É um jeito de experimentar as coisas criando micro-experimentos. Você vê, eu conto na palestra Segredo do Fracasso, né? Você não viu? Vê a palestra que é bem interessante. Que eu montei um bar. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade, eu vi uma faculdade grande surgindo, sem nenhum bar por perto. Então minha premissa é, esse povo quer beber. Segunda premissa, essa faculdade vai cada vez crescer mais. E eu fiquei pensando, poxa, essas premissas são meio óbvias, mas em vez de chegar e pegar uma grana que eu nem tinha na época, um financiamento, sei lá, e já fazer algo grande, eu resolvi testar. Vai que, né? Por algum motivo, aquela faculdade, as pessoas têm uma religião, alguma crença que não permite beber, sei lá o quê. E aí eu monto tudo e no final, porque você não sabia que os alunos são. E aí você perde tudo, né? E aí vira um grande fracasso. O que é que eu fiz? Montei um boteco safado, com pouco dinheiro, para testar a minha hipótese, testar se fazia sentido, se o povo queria, e se desse certo, eu buscaria dinheiro, buscaria um sócio, mas criando um experimento pequeno. Cara, isso pra mim é quase que um modo de viver a vida. Tudo que a gente faz, tudo que eu, na nossa empresa, tudo que eu faço, a vida da pessoa é sempre, peraí, eu quero fazer isso, como eu posso testar isso pequeno? Testar pequeno para que se der errado, seja um fracasso pequeno também. E é importante que esses ciclos de teste, eles sejam não apenas online, mas é importante tentar uma coisa presencial, ou pelo menos de conversar com as pessoas, sabe? Muitas vezes as grandes sacadas, os grandes feedbacks, você consegue quando você tá meio que obtendo feedback sem a pessoa nem saber que você está obtendo feedback, conversas informais. Lá na Singularity, como nosso produto era aparelho auditivo para idosos, né, para ter conversas reais com idosos, sem que fosse amigo, pai de ninguém, dos meus sócios, eu fui com a Susan, que era minha sócia lá, num campeonato de bocha lá, que tinha lá no Vale do Silício. Fui lá no campeonato e eu fui lá meio que conhecer, trocar ideia com os velhinhos e tal, e eu fui com o Google Glass, meio que pra ver o que eles iam dizer, qual era a reação deles, ter um dispositivo aqui, e aí puxar o assunto de dispositivos tecnológicos, para entender que dispositivos auditivos eles tinham, quem não tinha, o que eles esperavam do dispositivo auditivo. A gente começou a fazer algumas perguntas que esclareciam algumas premissas e suposições do nosso produto. No mundo online, as possibilidades de experimentação de testes aí é outro nível, papai. Aí é muito mais fácil criar experimentos, criar testes, o build, measure e o learn. Então, por exemplo, vê que louco, né? Aquela loja de sapatos Zappos, que é a maior do mundo, né? Tipo um Netshoes, só que americano e tal, gigante. Quando surgiu a primeira ideia de premissa, as pessoas querem comprar sapato online, que em algum momento era uma premissa estranha, hoje em dia a gente acha mais natural. Um dia era uma coisa muito, muito estranha. Sabe como eles testaram a premissa? Eles simplesmente criaram um site, colocaram a foto dos sapatos quaisquer. Não tinha banco de dados, nada, era uma página meio que fake, né? E fake assim, não tinha uma tecnologia por trás, não tinha nada, as pessoas clicavam, chegava um e-mail para eles, e nem sei se eles chegavam a entregar os sapatos, era só realmente um teste. O que eles queriam saber as pessoas querem comprar sapato online mesmo? Estão dispostos a fazer isso? Quais são as perguntas, as dúvidas, as barreiras? Em vez de chamar um mega programador, uma equipe, pegar investimento e tal, eles pequeno criaram um experimento que conseguiu testar a hipótese deles. O Dropbox, todo mundo conhece,
Antes mesmo deles criarem a tecnologia, quando surgiu a premissa que as pessoas precisam de um sistema de armazenamento na nuvem, confiável, integrado e tal, sabe o que eles fizeram? Fizeram um vídeo. Um vídeo explicando a parada para ver quantas pessoas se cadastrariam, ou seja, para entender o quantas pessoas também acreditam na premissa deles. E aí sim, com esse microteste, eles partiram para uma etapa de desenvolver. Não quer dizer que eliminaram todos os riscos, mas já partiram com uma premissa minimamente testada. É engraçado que eu lancei uma startup, Vamos Trazer, em 2011, 2012, e eu fiz isso. Eu lancei um vídeo primeiro, antes de ter ainda desenvolvido tudo. Eu tinha começado a fazer layout apenas, sem programação, mas já lancei um vídeo explicando o conceito. Os fãs interessados em trazer um artista para a sua cidade podem criar campanhas para reunir outras pessoas com o mesmo interesse. E o Vamos Trazer vai conectar fãs, artistas e produtores para viabilizar o evento. Para medir a citação, e como foi legal, eu continuei com o projeto, mas depois, enfim, deu errado. Eu explico o segredo do fracasso porque deu errado. No Vamos Trazer, deu errado, mas eu ainda perdi pouco. Agora, lá o Peça Comida, lembra aquele exemplo? Ali, velho, foi um exemplo clássico de que, por desconhecimento e maturidade, a gente não teve esse pensamento enxuto, não só por desconhecimento, mas também por abundância de recursos. A gente vê que louco, a gente tinha acabado de ganhar um investimento de R$1 milhão, e aí fomos desenvolver o Peça Comida com muitos recursos e não testamos hipóteses. Vamos fazendo com a porra logo, feito um doido. Gastamos uma grande grana desenvolvendo o sistema, o site, marketing. Quando chegamos no mercado, nossa premissa foi até bem aceita, tivemos sorte, né? Mas foi sorte, podia não ser aceita, ninguém querer, né? Tudo partindo de uma premissa, que surgiu da necessidade minha. Putz, que saco pedir pelo telefone. Por que tu não pede online? Essa premissa tinha várias possíveis falhas, né? Na época as pessoas não tinham mobile, celular, banda larga, Wi-Fi na casa. Na época o computador ficava desligado, sem internet, com a capinha para proteger de poeira. Você tinha que ir lá. Normalmente não era na sala, era num quarto escondido, tirar a capinha, ligar o estabilizador, ligar a torre, esperar o DOS inicializar, esperar o Windows abrir para conectar na internet de escada, trumpeting e socket para entrar no site devagar e fazer o pedido. Era uma grande premissa, que a gente foi na louca, sem testar, gastou 300 mil, a premissa acabou sendo validada, mas acabamos tendo problemas na forma de comunicação. Se fosse hoje, como é que eu teria feito? Se não tivesse essa mudança de recursos e com o mesmo problema de uma premissa não clara. Eu poderia ter feito um site em que eu pegava um cardápio de um restaurante qualquer, nem necessariamente, talvez, nem precisava falar para o restaurante, ou então eu falava, vou colocar na internet para ver se rola uns pedidos aí, pegava o cardápio, colocava no site, HTML básico, WordPress, sem banco de dados, só bonitinho, teste, meio que fake o site, assim como a Zappos fez, e só tinha um restaurante, e a pessoa escrevia lá embaixo o que queria, um campo aberto, e clicava, ia para o meu e-mail, e eu ligaria para o restaurante e diria, entregue para fulano. E eu passaria alguns dias ou semanas rodando esse ciclo de teste, mesmo que todo manual, mas eu estou criando o mínimo viable product, um produto mínimo viável que representa toda a experiência. É importante deixar claro que, assim, esse conceito de produto mínimo viável, né? O produto tem que ser viável, ele é mínimo, mas ele tem que funcionar até o final, mesmo que mais ou menos, para poder testar tudo. Então, por exemplo, se você vai construir um carro, e um carro é o quê? Tem as rodas, e tem a carcaça, e o vidro, e as portas e tal. Um carro por fora. A mentalidade enxuta iria construir primeiro um skate, talvez, porque é o mínimo. Aí depois vira uma bicicleta, aí depois vira uma motocicleta, aí depois vira um triciclo. Ou seja, desde o começo, por mais que não seja um carro, pelo menos ele é viável. Ele consegue rodar de uma forma muito mínima aquela experiência. Mas só para entender que não é questão de construir em partes, um pouquinho de cada parte. É você ter pelo menos um mínimo que faça o negócio rodar e que te permita dar um ciclo de feedback, receber um ciclo de feedback de aprendizagem. Então, Peça Comida seria a página, clicou, submeteu, eu ligo para lá. Se eu percebo que, de acordo com o meu volume de investimento que eu estou tendo, está tendo um bom retorno de pessoas que pedem lá, mesmo que manual, eu valido minha premissa e aí sim vou para a nova etapa de evoluir no projeto, de tomar mais riscos porque eu já validei a premissa. Então a grande sacada é não acumule muitas premissas, muitos achismos. Liste todas as premissas, até a premissa básica. Por exemplo, a premissa de que
as pessoas da universidade vão querer beber cerveja perto, é uma premissa que é muito lógica, faz muito sentido, mas não considere ela como testada sem de fato testá-la. Porque muitas vezes é aí que tem uma variável que você não percebeu, e aí você depois pode perder milhões e ter um grande fracasso. E aí muita gente se decepciona, né? Em querer fazer diferente, em querer inovar, porque não teve a mentalidade enxuta e acabou fazendo um grande fracasso e aí traumatizou. Tem uma frase massa do Reid Hoffman, o fundador do LinkedIn, que ele diz: se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você lançou tarde demais. Parece meio exagerado, né? Mas é importante dizer que essa vergonha não é vergonha que os clientes tenham. Não é tipo lançar porcaria, é você. Se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você lançou tarde demais. Ou seja, o culto ao perfeccionismo que muitas vezes faz a gente, não, é porque eu só gosto de coisas perfeitas. Cara, é legal gostar de coisas perfeitas, mas isso não pode ser um empecilho para você experimentar num segmento pequeno, a um baixo risco, a sua hipótese, testar e ir sendo perfeccionista, mas validando as premissas, né? Então, quando ele fala ter vergonha da primeira versão do seu produto, eu quero, daqui a uns anos, olhar para o primeiro Hard Work Papai, que foi massa, mas eu quero olhar para ele daqui a uns anos e dizer, porra, vergonha, olha o que eu faço hoje em dia. E ter a certeza de que não lançamos tarde demais. Eu me lembro que no primeiro Hard Work Papai, surgiram várias ideias. Surgiu uma semana antes, a ideia de transformar no formato talk show. Eliminar os slides, eliminar a palestra e virar um talk show. Isso surgiu uma semana antes e a gente ficou a cogitar, não, pessoal, vamos deixar pro próximo. Até que o pensamento enxuto veio pra gente e falou, não, vamos fazer o básico, o MVP, e já rodar um ciclo de aprendizagem sobre esse formato talk show. E a gente fez, foi massa. Sabe o que aconteceu? No segundo, já conseguimos ampliar para fazer um talk show com temática para ser nossa, com personagens, esquetes de humor e tudo mais. Só conseguimos isso porque rodamos na edição anterior um MVP desse formato talk show, porque a gente não iria sair do estágio evento padrão de palestras para um estágio para ser nossa, talk show e tal. Precisava essa etapa. É o fail fast, fail often. No caso, não falhamos, mas tentamos. Roda experimentos mais curtos possíveis para você aprender e já evoluir mais rápido. Bem, como eu falei, o mundo digital ele é muito bom para Lean Startup e é muito bom para validar suas ideias. E uma dica que eu dou interessante são essas plataformas de crowdfunding, né? São plataformas em que você pode, através de um vídeo, de uma ideia, de uma premissa sua, provando que você é capaz de executar, claro, você pode reunir pessoas que se interessam, que já testam sua premissa e que, no caso, já até botam dinheiro na sua premissa. Qualquer pessoa, hoje em dia, as plataformas de crowdfunding no Brasil tem o Catarse, né? Tem o Kikante, tem muita gente que está sempre por lá andando, até porque é uma grande fonte de inspiração. Porque basicamente é como se fosse um showroom de Lean Startup, né? A maioria das pessoas que estão ali, não todas, a maioria, ainda não tem o que querem fazer. Elas têm apenas uma ideia, um pitch, e estão buscando pessoas que validem a ideia, que apoiem, que serve como grana, lógico, mas é como validação que aquilo faz sentido. Bem, técnica de pensamento enxuto, Lean Startup, experimenta, papai.